No ar, agradecemos o carinho da sua audiência, caro ouvinte, que está em companhia do programa Voz da Esperança, em mais uma edição de sexta à noite. Já sabe, o programa Voz da Esperança está no ar às noites de quartas-feiras, das 21 às 22 horas, e também sextas-feiras, das 19 às 20, e aos sábados, das 7 horas e 30 minutos às 8 horas e 30 minutos. O programa é uma gentileza da Igreja Adventista do Sétimo Dia, coordenada pela Missão Centro dos Adventistas, não é? A Missão Centro coordena as províncias do Huambo, do Bié, do Quando e também o Cubango. É esta a missão que lhe oferece o programa Voz da Esperança, com o intuito de estudar a Bíblia, de incentivá-lo a conhecer a verdade por si mesmo, e por isso temos uma grelha bastante interessante. A quarta-feira tem estudo de profecia, sexta-feira tem uma análise dos capítulos estudados ao longo da semana. Sabe que a família adventista do sétimo dia tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, e o desafio é que anualmente ela seja lida completa. Por isso, semanalmente é uma porção que é lida. No sábado tem um culto através das ondas artesianas rádio, portanto, o culto adventista do sétimo dia. Bem-vindo, é um prazer cá estar. Contamos hoje com a técnica de Valdemar Buta, a realização e apresentação da Clementino Gilson Chiponte, comentadores residentes, irmão Fernando Eduardo e Basílio dos Santos, a quem eu saúdo. Feliz sábado, bem-vindos. Feliz sábado, irmão Gilson, feliz sábado, irmão Fernando, e feliz sábado também às nossas famílias em casa, né? A família do irmão Gilson, a família do irmão Fernando e a minha também. E também feliz sábado a todos os nossos amigos, irmão Gilson. Não é de admirar de que até terminarmos o ano bíblico, muita gente, hoje com alguma simpatia, né, faz menção de que já está a ler e não está a ficar maluco. Então significa que estamos a bom porto, estamos num bom caminho, e que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que aderiram a este grande convite e que têm estado a fazer desta prática agora do estudo bíblico como sua vida devocional, né, como seu estilo de vida. Que o Senhor abençoe a todos os municípios, aldeias, comunas, a todos os nossos amigos que têm esta grande simpatia e têm este grande carinho por este maravilhoso programa. Muito bem. Irmão Fernando. Feliz sábado para o irmão Gilson, feliz sábado para o irmão Basílio, feliz sábado ali também para o Buta, feliz sábado para os nossos ouvintes, em especial aqueles que não deixam de acompanhar os nossos programas, a nossa edição, ou seja, todas as edições de sexta-feira. Feliz sábado para vocês. Muito bem. Então, antes de olharmos para aquilo que foi o calendário da semana passada e o que vamos ler, vamos convidar os nossos ouvintes a curvar a fronte, a fechar os olhos. Vamos falar com Deus. E agradecemos, querido Deus, por este momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos sabedoria, pedimos a orientação do Espírito Santo, que nos leve à compreensão da Tua Palavra. Ser com todos os ouvintes que a estas horas estão ligados, todos eles, abra-lhes o coração, a mente, para o entendimento. Em Jesus te pedimos, seja feita a tua vontade. Amém. Muito bem, obrigado, irmão Fernando, pela oração, e renovamos os votos de uma disposição agradável por parte de quem está em nossa sintonia. Irmão Fernando, o que é que nós lemos e o que vamos ler daqui para frente? Ora, muito bem, irmão Gilson. Na sexta-feira passada, tínhamos começado já com a segunda carta aos Coríntios. Hoje já estamos na carta aos Colossenses. Amanhã vamos entrar para a primeira carta aos Tessalonicenses.
Depois de amanhã, dia 7, vamos ler 2 de Tessalonicenses. No dia 8, 1 de Timóteos. No dia 9, 2 de Timóteo. No dia 10, Tito. No dia 11, Filemão. E no dia 12, entraremos para a carta aos Hebreus. Vamos ler os capítulos 1 até o capítulo 3. Muito bem, então na próxima semana já estaremos em Hebreus. E porque está a terminar o ano de 2025, também está a terminar a leitura da Bíblia. E como disse o irmão Basílio, ninguém está a enlouquecer. Portanto, é possível ler a Bíblia completamente e sem causar perturbações mentais. Muito pelo contrário, melhora-se, não é? Apresenta-se uma condição cada vez mais sadia, do ponto de vista da mentalidade, melhor disposição e mais otimismo para encarar a vida com esperança. Ou seja, quem lê a Bíblia reconstrói-se. Reconstrói-se de maneiras a que, irmão Gilson, basta você em janeiro começar a estudar a Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia, ter apresentado já a pessoa de Jesus Cristo. E quando chega então o dezembro, onde todas as sinetas tocam, as trombetas tocam, todo mundo é Natal, porque o menino, você já vai saber de que menino se trata, que se tornou, nasceu, viveu entre os homens e foi assunto aos céus, né? Aquele que salvou a humanidade. E veja que renova-se a vida espiritual, a cosmovisão bíblica e de como deveria ser então tratado, né, com grande respeito e grande dedicação, o estudo da Palavra de Deus. E estamos aqui robustos, por assim dizer, com relação, por exemplo, aos estudos que nós fomos tendo durante um ano. Então, ninguém ficou maluco, estamos aqui todos de sã consciência. E não é a primeira vez que lemos a Bíblia, não é? E pronto, já lá se vão alguns vezes. anos, sim, e hoje cheguemos a dizer com tanto prazer de que somos convidados, afinal, temos que estudar Bom é conhecer Bíblia. a verdade por si mesmo, não precisar que alguém lhe conte. Intermediários parece que só funciona para vender mesmo terreno. Porque para a Bíblia Sagrada, o único intermediário que pode nos servir é Cristo Jesus e o Espírito Santo. Conforme já foi dito aqui pelo irmão Fernando, já estamos no livro de Gálatas, não é? Ou seja, na próxima semana, quando cá estivermos na sexta-feira, já estaremos em Hebreus. Em Hebreus. Exato. Portanto, já terminamos, até ao momento, já lemos os dois primeiros livros, o livro de 1ª e 2ª de Coríntios. E nós hoje vamos fazer questão de ler, de partilhar aqui algumas abordagens, porque o que é lido ao longo da semana não é possível em uma hora esmiuçar-se todo o conteúdo, mas como os ouvintes já estão acostumados, e queremos saudar também aqueles que nos acompanham através das plataformas digitais, que é sempre com muito prazer que nós fazemos questão de folhear algumas das páginas da Bíblia e ver os principais temas que foram lidos ao longo da semana. Irmão Fernando e irmão Basílio, o livro de 1ª e 2ª de Coríntios, portanto, escritos por Paulo, dizem os teólogos que terão sido escritos na segunda viagem missionária de Paulo e, portanto, essa igreja de Corinto foi fundada exatamente por Paulo numa cidade cosmopolita da Grécia. E a Grécia, ou seja, Corinto, era exatamente uma cidade marcada por um alto grau de imoralidade, tanto mais que cresce que naquela época, ou seja, na Idade Antiga sobretudo, ser de Corinto é exatamente carregar sobre si já o selo da imoralidade. E quando se dizia corintianizar, é o mesmo que dizer imoralizar. Portanto, se alguém quiser te corintianizar, é uma forma de dizer que vai te levar à corrupção moral, porque a cidade não era exatamente uma cidade qualquer. E Paulo funda essa igreja e encara variedíssimos desafios. E depois disso, na sua ausência, então ele vai mandando as cartas para continuar a manter a igreja nos padrões de Cristo. São vários temas. Um dos temas abordados ali tem que ver com a divisão que havia dentro da igreja, questões relacionadas à imoralidade, ao comportamento dos membros dentro da igreja, a questão da ressurreição, entre muitos outros assuntos que nós vamos fazer questão aqui de esmiuçar. Então, são vários os assuntos que Paulo vai tratar dentro desta abordagem para ensinar a igreja a andar nos caminhos certos. Então, é o seguinte,
Vamos começar com a primeira carta aos Coríntios e aqui vamos olhar para o facto de que Paulo faz questão de renovar, né? Ele começa por dizer, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Era importante que Paulo se apresentasse como um apóstolo de Jesus, porque já naquele tempo haviam muitos pretensos seguidores de Jesus que pretendiam reduzir de alguma forma aquilo que Paulo de facto representava para a igreja. E Paulo, quando escreve para os coríntios e outros, faz questão de sublinhar que ele não é um discípulo qualquer, mas foi chamado para o apostolado, assim como os outros 12. O primeiro assunto que eu gostava de chamar a atenção, e Paulo aborda já aqui no capítulo 1, do versos 13 em diante, nesta carta que escreve, é já o assunto relacionado à divisão na igreja. Pois é. Então Paulo vai escrever assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não a sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É interessante a forma como Paulo busca já corrigir desde muito cedo a ideia do divisionismo na igreja. Exatamente, irmão Gilson. É interessante esta abordagem que Paulo nos traz aqui hoje, não é? E ele realça aqui um ponto muito importante que, mesmo para a igreja de hoje, não deve existir. Portanto, é Paulo quem levou a mensagem, não é? Havia ali também outros apóstolos para além de Paulo, não é? Apolo também levou a mensagem. Então havia ali esta divisão, não é? Alguns diziam porque não, eu sou de Paulo, outros diziam porque sou de Apolo, outros não sou de Paulo nem de Apolo, mas sou de Cristo. Então Paulo vem corrigir aqui essa situação. Portanto, eu não vim pregar a mensagem. E ele no capítulo a seguir diz aqui algumas palavras importantíssimas, irmão Gilson, no capítulo 2, versículos 4, ele diz assim: a palavra, ou seja, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstrar ou em demonstração do Espírito e de poder. Portanto, Paulo ali não foi para aparecer ou para que pudesse ganhar alguma fama, não é? Ele estava simplesmente interessado a mostrar Cristo a todos aqueles que quisessem a salvação. Então, essa coisa de divisão foi pontualmente reprovada por Paulo, não é? Porque ele queria que todos os cristãos tivessem um foco em Cristo e não numa personagem da igreja, num líder da igreja, como pastor ou outra personagem, mas Cristo deve ser o centro. E Paulo sempre deixou bem claro que a sua mensagem era cristocêntrica, não voltada para o homem. E mais, irmão Fernando, porque a ideia de que Paulo vem e reprova categoricamente a ideia do divisionismo dentro da igreja era para cautelar também futuros males, porque o corpo de Cristo não poderia ser dividido, né? E tem-se dito que o corpo, quando está dividido, a perna está de um lado, a mão, a cabeça do outro lado, parece que já não deve ser chamado como corpo, mas pedaços do corpo. Então, a Igreja de Cristo ela deve estar sempre consolidada, e é assim que Paulo vai nos trazer a ideia de que, primeiro, Cristo ele não está dividido, e Paulo não é aquele que morreu por vocês, e por isso é que muita gente, ele tira já a ideia de que as igrejas deveriam depositar, tal conforme disse muito bem o irmão Fernando, e hoje, por exemplo, eu louvo a iniciativa do Papa de Roma, que tira, por exemplo, a personagem principal que muitos apegavam-se, e ele vem com uma ideia contrária de que foi muito sustentada por muitos anos e décadas, de que Maria estava no centro da adoração porque Maria era a mãe de Deus.
né? E ele aqui acaba tirando ali, ou dando uma cacetada talvez, na cabeça de muitos e transtornando o grande pensamento que rodava por muitos de que Maria ainda vive e ela é intercessora de muitos, né? Tanto no céu como na terra. Então, esta ideia foi retirada e ele afirma neste princípio de que Maria está morta e ela também carece de um Salvador, tanto que ela deixa claro, né, quando esteve viva, porque Jesus Cristo, sim, este é o Senhor, este aqui é Deus. Interessante a forma como Paulo procura chamar a atenção aos adoradores, Pois. quer seja os de Corintos, como a todos nós, não é? Corretamente. Que às vezes lidamos com a palavra de Deus e aqueles que ouvem a palavra de Deus, que é fundamental ter-se a noção de quem é exatamente que está no centro da nossa adoração. Pois. Por exemplo, no capítulo 2, Paulo vai dizer claramente: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ou seja, não fui com pretensão de exibir-me. Mas veja o verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, quem é portador da palavra de Deus não se pode preocupar com o exibicionismo, com o show de sabedoria. Correto. Paulo diz: eu propus-me saber, não é? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este ressurreto. Assim como o irmão Fernando e o irmão Basílio estão a dizer, é importante que todos saibam que o centro da mensagem de Deus, o centro do Evangelho, é Cristo exclusivamente. Pois é, por isso é que num dado momento, irmão Gilson, havia esta pretensão de querer exibir-se. E Paulo vem e reprova também esta ideia. Dali é que no verso 25 do capítulo 1 diz que porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E fraqueza de Deus, ou seja, a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Né? E esta pregação sobre Cristo, ela é que leva à sabedoria. Dali é que ele diz que nós devemos nos recomendar a consciência dos homens, falando a verdade e somente a verdade. E pregando a quem? Pregando Cristo. O Cristo, o Salvador, porque sim, deste tem realmente relevância, tem poder, porque em nome de Jesus nós podemos ser mais do que vencedores. Mas uma chamada de atenção que todos nós temos aqui quando lemos o livro de... Pena é que muitas vezes quando lemos a Bíblia nós não prestamos muita atenção, não é de forma profunda aquilo que a palavra está a nos dizer. Porque veja, Paulo no versos 4 ainda do capítulo 2, esse aspecto é interessante, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, como disse o irmão Fernando, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, parece que aqui é uma chamada de atenção, aqui o link interessante com o se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer. Portanto, nós sempre tivemos alguma sabedoria, mas não é por esta sabedoria de que nos gabamos. Nós sempre viemos e pregamos a sabedoria de Deus unicamente. Como é que vamos chamar isso? É uma espécie de correção ao modelo, sobretudo da forma como nós, afinal, já havia no passado. A forma como os pregadores da atualidade e nós também, os que corremos para o progresso de vida, temos sempre a tendência de aproveitar a ocasião para mostrar um bocadinho mais da nossa sabedoria e admiramos até a sabedoria dos outros, porque muitas vezes como ouvintes também temos a tendência de admirar aqueles que expõem a palavra. Mas Paulo aqui vai chamar a atenção. Quero que fale quanto ao que ouve, tenha Cristo como centro, e é este o elemento central da nossa adoração. Por quê? Porque se nós tivermos que transmitir um evangelho que não é Cristo,
nós vamos ter a tendência de falsificar até a própria palavra de Deus. Corremos o risco de falsificar. Dali é que Paulo vai fazer recordar de que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por quê? Porque quando nós buscamos tanta sabedoria, veja que Roma, de tanto ir buscar sabedoria, que achavam ser os mais sábios do planeta, acabaram trocando a glória de Deus com imagem de homens e de animais corruptíveis. Importa dizer aqui que Paulo vai dizer o seguinte, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, é a verdade que nós devemos transmitir. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Transmitir e aprender. E veja, claramente, e veja que João vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e num dado momento João Batista vai dizer, importa que ele cresça e eu diminua. Então vemos aqui uma conexão exata, de que todos aqueles que trabalham a favor de Deus mostram a Cristo e não mostram-se a si mesmo. Daí é que todos aqueles que vêm em seu nome, em nome pessoal, acabam sendo conhecidos pelos seus frutos. Ou em nome de qualquer outra pessoa que não seja Cristo. Corretamente. E nestes milhões de igrejas que nós vemos na atualidade, irmão Fernando, parece que há muitos outros que pretendam ser mediadores entre Deus e os homens. A Bíblia sempre vai ensinar que só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Mas as pessoas parecem desprezar essa orientação bíblica e há sempre a tendência de colocar qualquer outra figura que ajude a Jesus a salvar os homens. Exatamente, irmão Gilson. Nós conseguimos perceber isso no argumento dos próprios adoradores, não é? Existem adoradores, irmão Gilson, irmão Basílio, que colocam toda a confiança no seu líder. No líder. Você pode aparecer com a palavra de Deus, abrir e explicar o que está escrito, ele vai dizer assim, não, mas o meu líder não disse isso. Não é? Tudo isso por quê? Porque essas pessoas, quando estão a presidir os homens na palavra, eles buscam para si glória, louvor. E é isso que Paulo procurou evitar. Veja, o capítulo 4 que o irmão Basílio mencionou, o versículo 6, Paulo volta a falar sobre o mesmo assunto aqui, não é? Dizendo o seguinte, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Esse ponto é interessante. Ninguém passar para além daquilo que está escrito. Exatamente. Portanto, hoje existem pessoas que querem passar-se por... como dizer, legislador, portanto, aquele que tem uma interpretação para além da Bíblia. O que a Bíblia fala não tem muito peso. O que o líder fala, isso sim tem muito peso. Quer dizer, é mesmo passar para além daquilo que está escrito. O que o líder orientar é lei. Mas o que a Bíblia fala, isso parece que não tem muito peso, porque a interpretação é um direito exclusivo do líder. E acaba fazendo perder esses homens. Mas não é e isso. Veja como é que Paulo, por exemplo, vai dizer em Romanos capítulo 10, versos 10. É este tipo de membro que hoje são formados pelas congregações, infelizmente, irmão Gilson. Veja, sem peso espiritual, sem peso de conhecimento, Paulo vai dizer assim, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, ele está na igreja pensando que está a receber algum entendimento da palavra de Deus, mas não. Está a receber entendimento do seu líder. Por isso é que muitos acabam sendo papagaios. Repetindo simplesmente o que o líder diz, não o que Deus diz. Até Quando porque lhe perguntarem, há muitos líderes que nem conhecem a Bíblia. corretamente. Por exemplo, você chega para algum não preparado e lhe diz, por que você guarda o sábado? Vai dizer, não, na nossa igreja nós guardamos o sábado, porque a nossa igreja manda guardar o sábado. Não, não é a igreja que manda guardar o sábado. Na verdade, quem manda guardar o sábado é o Senhor. É Deus. Ou seja, você, às vezes é aquilo que se diz. Você As acaba... pessoas têm dificuldades de justificar a sua própria fé. Correto. De dar testemunho, de salvaguardar, de defender a sua própria fé. E pronto, vão apontando para a cultura, né? Para a Olha, cultura. é nosso hábito, é da nossa família. Os nossos pais sempre fizeram isso, nós também fazemos. Eu aprendi a fazer isso por causa de alguém, de um terceiro. Corretamente. Dali é que Paulo vai dizer, cuidado.
As pessoas às vezes podem ter alguma qualificação com relação a níveis acadêmicos, mas temos que julgar tudo quanto elas dizem, mesmo no meio da congregação, porque muitos introduzem heresia, tal conforme disse, por exemplo, Pedro, diz que muitos introduzem heresias de forma encoberta, né, para poderem, e esses são chamados como falsos mestres, falsos mestres. Então, devemos ter este cuidado, irmão Gilson, e devemos julgar todos os espíritos. Consigo aqui, não sei se consigo encontrar agora. Para que nós tenhamos a certeza de que vem de Deus. Pois agora, há um ponto interessante no capítulo 3, que é já o famoso assunto de que nós somos templos do Espírito Santo. E quando íamos falando de imoralidade, Paulo chama muita atenção aos fiéis da igreja de Corinto para terem um cuidado com o corpo, não é? Com o seu corpo, porque não pertence a si. O verso 16 diz o seguinte: não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Vamos pegar esse assunto de 2 pontos. O primeiro, da noção de que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. O segundo, vamos pegar mais tarde, que é a contrastação que Paulo faz entre o aceitar a Deus e ser considerado como loucos perante o mundo, ou o ser sábio para o mundo, mas Deus lhe considerar como louco. Portanto, vamos olhar primeiro para essa perspectiva de que nós somos, de facto, o templo do Espírito Santo. Essa noção nem sempre temos. Não é? Exatamente, irmão Gilson. E quando alcançarmos esta noção, ali trataremos o nosso corpo não é, com o maior cuidado que ele merece. Mas quando estamos a falar de tratar do corpo, estamos a falar de tratar o que exatamente? Estamos a falar da saúde, irmão Gilson. Portanto, nós precisamos saber o que ingerir, precisamos saber o que fazer com o nosso próprio corpo, porque aqui Paulo, ao falar deste ponto de santuário do Espírito Santo, ou nosso corpo ser santuário do Espírito Santo, está aqui a reprovar algumas práticas que eram comuns aos coríntios, não é? Como a imoralidade sexual, e como a ingestão de alimentos impuros. Portanto, todas essas práticas que causam algum prejuízo no nosso corpo, não é? Estava sendo reprovada aqui com essa palavra de Paulo. Não sabeis que sois vós o santuário do Espírito Santo, não é? E veja, praticamente aqui vemos uma continuidade do que Deus ensina lá no Antigo Testamento, lá no capítulo... Exatamente. E é interessante que Deus, ao falar para o seu povo, ele diz assim, no capítulo 18 de Levíticos, verso 24. Eu quero pegar aqui no verso 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. Imagina que a terra que foi possuída pelo povo judeu, não é? Antes deles já foi habitada. E Deus disse que, olha, eu expulsei aquela nação, expulsei aquele povo. Por serem imorais. Por serem imorais. Comem erradamente, exatamente. Erradamente. Para tudo é comível para eles, tudo é comível, tudo é alimento para eles, não é? Tudo podem fazer, por esta razão eu os expulsei. E agora estou a introduzir vocês nesta terra, não façam o que eles fizeram. Senão vão ter o mesmo senão destino. Vão ter o mesmo destino. E é engraçado que quando eles resolveram seguir o mesmo modelo daquela gente, foram mandados para a Babilônia. Foram mandados para a Babilônia como chicote, porque Deus, quando diz que eu repreendo e castigo todos o quanto eu amo, então Israel não poderia ser diferente. Tanto que eles, quando aderiram os
conselhos dos pagãos, ou seja, dos mundanos, como se vestir, como comer, como adorar, e começaram a adorar erradamente, vestir-se erradamente, e começaram a beber coisas estranhas, a adorar coisas estranhas. Deus viu, não, vocês precisam de um corretivo, e é este corretivo que Deus vai pegar. Pega o rei de Babilônia, vai caçar todos os do povo de Israel e são levados cativos com chicotes, irmão Gilson. Então, é interessante que Paulo, ao fazer esta repreensão exata de que nós devemos ter cuidado com o templo de Deus, é que, irmão Gilson, o nosso corpo, quer dizer, o nosso corpo, por isso é que Deus disse: eu vos fiz como minha imagem e semelhança. Quer dizer, há uma certa responsabilidade que nós temos com o nosso corpo. E veja que Paulo, ele não cessa assim em dizer que, imagine que no capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versos 9, ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E o verso 10 ele vai começar então a detalhar quem são aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Diz assim: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, quer dizer, os homens que estão a se tornar mulher, ou as mulheres que estão a se tornar homens, esses também não vão no céu, nem os sodomitas. Os sodomitas são aqueles que dão-se a vida sexual depravada em todos os momentos, quer dizer, essa hora às vezes já estão na rua, mas se tiverem a ouvir o programa, gostaria de lhes dizer que é melhor parar antes de praticar o tato, porque você vai para o inferno. É melhor voltar e pegar talvez uma Bíblia e preparar-se amanhã, procura uma igreja adventista mais próxima de si e vai adorar. Melhor para parar com essa prática. E depois diz mais: nem os ladrões, quer dizer, tudo o quanto são pecados que ele vai aqui descrever, é os homens que praticam por intermédio do corpo. Nem os avarentos, nem os bêbados. Assim, por exemplo, hoje é sexta-feira, dizem que sexta-feira é proibido, mas a Bíblia proíbe tudo o quanto é ilícito no dia do sábado. Há pessoas, por exemplo, que hoje já estão a preparar-se para beber porcamente. Permitam aqui a expressão. Porque depois derrubam até o próprio corpo do Espírito Santo. Imagina que, irmão Gilson, quando nós praticamos esses atos aqui de forma negativa que a Bíblia vai denominar, quer dizer, nós rompemos todos os princípios amorosos, comunhão com Deus, porque o Espírito Santo se aparta de nós. Quem é que vem em detrimento dessas práticas todas? É Satanás. E diz mais: nem os maldizentes, nem os roubadores, ou seja, estes não herdarão o reino de Deus. Agora, Paulo, quando escreve para os Romanos, no capítulo 12, é como se dissesse: quer dizer, façam-me favor. Ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos. Estou a ler Romanos capítulo 12, verso 1. Pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Significa que a pessoa que não respeita até o seu próprio corpo, não tem juízo. Tem aqueles que dizem que não, eu bebo mesmo até esquecer o rubico, esquecer não sei o que, esquecer que sou pessoa. Quer dizer, este não tem juízo, não pode ser comparado com alguém que tenha juízo dentro da sociedade. Muito bem. Diante de Deus é reprovado. Certo. E veja que Deus nos chama para termos esse culto racional por intermédio do nosso corpo. Agora, todos esses elementos que o irmão Basílio fez questão de ler e anunciar que são os impeditivos que poderiam levar as pessoas, ou de levar as pessoas para os céus, não é? Não vos enganeis, porque nem devassos, nem bêbados, nem efeminados, enfim, nem maldizentes, nem ladrões, toda esta lista que é apresentada, muitas vezes é defendida pela sabedoria do mundo. E esta sabedoria aqui, porque tudo isto que foi lido, o mundo vai ensinar que deve ser feito de forma moderada. Se fizer isso moderadamente, você está dentro. Tanto mais é assim. Mas adultério, mas pelo menos... Sim, seja fiel às 3 mulheres. Não é? Não existe. Se você tiver 3, seja fiel às 3. Assim você está a cumprir a lei. Se beber, que seja moderadamente. Agora, se mentir, minta para salvar. Olha, uma boa mentira, desde que seja para salvar a vida de alguém, isso está correto. Portanto, agora, em relação aos efeminados, bom, nós não podemos julgar, porque se alguém ama de facto um homem igual e ele sente-se bem, Deus é Deus para todos, nós temos que entender. Ou seja, o mundo procura apresentar, segundo a sua sabedoria, um novo modelo, uma forma diferente para emendar, diríamos, para corrigir a Bíblia e mostrar o seu aspecto de interpretação com alguma lógica, baseado em algum raciocínio lógico. E é esta forma de pensar do mundo
que Paulo vai dizer exatamente aqui no capítulo 3 de 1 de Coríntios. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Já perceberam que quem hoje diz que os homossexuais não vão para os céus é considerado antiquado porque não entende a lógica da vida. Antissocial. E veja, se você defender que não pode beber, você é louco, porque podia ser moderadamente. Porque até faz bem e porque até então deixa eu terminar o versículo para vos dar a palavra, porque sei que tem muita vontade de falar. E o verso já não vai dizer: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Agora sim, vamos olhar para essa sabedoria do mundo versus loucura para Deus ou sabedoria para Deus. O irmão Fernando parece que dá já aí um remate, mas Provérbios capítulo 11, verso 11, irmão Fernando depois pega já e diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Quer dizer, essa sabedoria dos ímpios leva à morte, meu irmão Fernando, irmão Gilson. Porque imagina que uma pessoa que tem algum gabarito de que estudou, tem algum conhecimento e ainda diz que beba com moderação. Beber com moderação na Bíblia claramente não existe, irmão Gilson. Porque aqui para Deus é veneno pequeno ou veneno grande, em grandes quantidades ou em poucas quantidades, tudo é veneno e tudo mata. O pecado não há pecado grande nem pecado pequeno. Para Deus tudo é pecado e o salário do pecado é a morte e ponto final. Quer dizer, quando Deus diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus, não está a dizer exatamente que não, aquele que bebe com moderação pode ir para o céu. Não, não existe. Para Deus é, você tomou um cálice com aquele que bebeu 4 grades, todos vão para o inferno. Pecou e está destituído da glória de Deus. A menos que peça perdão e convide a Jesus como seu Salvador. Corretamente, porque o céu é para habitar com Deus. E Deus tem regras de convivência, e regras de convivência como nós também, quando você, por exemplo, acaba chegando no meio dos outros e pratica um ato antiético, você é chamado como alguém antiquado mesmo. Não, mas muitos fiéis, muitas pessoas aprendem a beber porque as suas igrejas admitem a ideia do beber moderadamente. Mas o sacerdote está a beber. O sacerdote está a beber e agora o fiel vai fazer como, irmão Gilson? Se o pastor que poderia guiar as ovelhas bebe moderadamente, já está a dançar as ovelhas. Olha, e é interessante quando se fala, por exemplo, de bebedeira, não é? Eu não sei como é que está ali na versão do irmão Gilson, que creio que é diferente da minha. O livro, a carta de Gálatas, aos Gálatas, o capítulo 5, o versículo 21. Aqui Paulo volta a fazer menção de algumas práticas, não é? De alguns hábitos que nos impedem ir para o céu. Aqui quando ele fala dos frutos do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo. Vamos lá. Ele volta, eu gostaria de saber aqui na... Gálatas 5, verso 21. Exatamente. Diz o seguinte: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Exatamente. E veja que ele volta a mencionar aqui bebedice. Aqui na minha versão está bebedice, não é? Aqui na minha também está. Invejas, homicídios, bebedices. Portanto, é novamente a prática de ingestão de álcool, que a própria palavra de Deus diz que o álcool tira o discernimento. E esse aqui é o grande objetivo do inimigo de Deus, não é? Do diabo. Tirar o discernimento das pessoas para que não consigam compreender qual é a vontade de Deus na sua própria vida. E lhes ensinar que se beber fará bem porque viverá um bocadinho distraidamente. Exatamente, mas tudo o contrário. Portanto, é como o irmão Basílio disse. Mas o diabo ensina as pessoas a estarem distraídas. A estarem distraídas. Irmão Gilson, veja só os elementos que foram aqui mencionados, não é? Tanto aqui no capítulo 6 de 1 de Coríntios, quanto neste capítulo 5 de Gálatas. O diabo volta aqui a atacar, não é? Há algumas instituições que foram estabelecidas por Deus. O casamento, por exemplo. Ele vem já de depravar o casamento, algo santo, não é? E considerado, muito considerado por Deus. O capítulo 6, do versículo 16, diz assim: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Veja só. Um indivíduo que tem a sua esposa, se unir a uma prostituta, forma com aquela prostituta uma só carne. Quer dizer que volta a casar, porque essa palavra aqui, formar uma só carne, não é? Foi usada por Jesus
por ocasião do casamento. Portanto, há aqui uma intenção bem clara do próprio diabo. Fazer com que case-se com várias. Exatamente. Case-se com várias. E veja, irmão Gilson, eu já tinha feito menção aqui de alguns argumentos que são usados hoje por pessoas até estudadas, não é? A dizer que não, simplesmente a Bíblia, somente a Bíblia nos proíbe de termos vários ou várias parceiras, não é? Mas a Bíblia não pode ser a única fonte, norma. A última autoridade. Exatamente. Por quê? Porque nós somos africanos, não é? E na nossa cultura africana, a poligamia é normal. Portanto, as pessoas vão abandonando a Bíblia, recorrendo-se à própria cultura africana, mas que isso também não diz a verdade. Mas a cultura africana não leva para os seus. Exatamente. Nem dá a vida eterna. Não leva para os seus. Nós aqui não falamos da cultura mundana, falamos da cultura bíblica. E se dissermos que a cultura africana é de toda polígama, vamos cometer erros. Portanto, a palavra de Deus chegou já aqui há muito tempo, por isso é que no livro de Atos, do capítulo 8, já vemos ali a menção do eunuco que recebe... Era o eunuco da rainha da Etiópia. Exatamente. É para dizer que a nossa cultura, existem certas práticas culturais, não é? Que não são aprovadas por Deus. Portanto, devemos usar a Bíblia como norma e não... E mais, o próprio Jesus diz, lá em Mateus, ide a todas as nações, e essas nações são chamadas gentias, não é? Pregai o Evangelho, fazei discípulos e as ensinai a crer em Deus, a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, havia um conjunto de culturas que são réprobas, mas o que é que acontece? Devem ser reorientadas no modelo de Cristo, não é? No modelo de Cristo, irmão Gilson, se o próprio Estado não aceita a cultura que vai contra a lei que o Estado estabeleceu, imagine quanto mais Deus. Deus que é santo. Então você vai colocar uma cultura que entra contra os princípios de Deus e Deus tem que receber de bom grado porque é cultura. Não, Deus reprova. Agora, irmão Gilson, veja conforme Provérbios vai dizer. Aliás, Jesus vai dizer isso no capítulo 7 de Marcos. Corretamente. Vocês deixam a palavra de Deus... Marcos capítulo 7, versos 7, né? Para seguirem as vossas tradições. culturas. Mas agora veja como é que Deus vai se apresentar. Em Provérbios, por exemplo, no capítulo 1, verso 23, diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, tal conforme já dissemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes. Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Estou no versos 24 e 25 agora. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Os simples são aqueles que dizem: não, mas eu até por acaso só bebo um cálice de manhã e um cálice de tarde, não faço confusão com ninguém. Esses são os simples, vai lhe matar mesmo assim. Esses são os tais chamados de simples. Tem aqueles que dizem: não, eu por exemplo tenho 2 mulheres, mas com o salário que tenho, eu trabalho por exemplo no sítio X e ganho milhões, consigo sustentá-las ao mesmo tempo. Esse é o simples que vai ser também destruído. E o verso de 33, irmãos, isso só para terminar a minha abordagem. Diz: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Muito bem. Quer dizer, Deus dá este apelo muito lindo. É importante. Pois é. E quando nós lemos, e este é o elemento fundamental, este é o que se pode lograr da leitura da Bíblia, porque enquanto cristãos, e quem lê a Bíblia, tem a luz, não é? A Bíblia vai dizer, além de ser a lâmpada para os pés e luz para os caminhos de todo ser humano, apresenta Jesus, que é o homem, ou é o ser que alumia todo o homem que veio ao mundo. Corretamente. Então, nós se lemos a Bíblia, não deixaremos nos enganar. E um dos assuntos que leva muita gente ao engano e que a Bíblia deixa claro é o que Paulo vai dizer agora no capítulo 6 de 1 de Coríntios, versos 14. Diz assim:
Eu vou ler para fazer aqui um chamariz a partir do verso 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto o corpo, tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versos 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Um dos assuntos que Paulo vai dar sempre destaque é a questão da ressurreição. O assunto da ressurreição está muito presente em quase todos os escritos, quer da Bíblia quanto de Paulo. Quase que constantemente ele vai abordar este assunto da ressurreição. É importante que nós tenhamos bem assente este ensino a respeito da ressurreição, porque o desconhecimento disto aqui leva a muitos enganos. Muitos enganos. E irmão Gilson, irmão Fernando, e lá em casa... É a maior esperança dos cristãos, não é? Corretamente, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Quer dizer, é algo que deve se tomar com mais atenção. Né? A ressurreição, Deus deixou isso bem claro, de que todos aqueles que morreram estão dormindo e serão ressuscitados, só que haverá duas ressurreições. Né? A ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Mas Paulo aqui vai dizer exatamente que quando o homem morre, espera exatamente a ressurreição. Se fez o bem, vai ressuscitar para a vida eterna. Se fez o mal, vai ressuscitar para a condenação. De onde eu tiro isso? Nada de invenção. Daniel capítulo 12, versos 3. E aqui diz, os entendidos pois resplandecerão como resplendor. Ou seja, desculpem, eu volto para o versos 2, assim que está correto. Daniel capítulo 12, versos 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nesta segunda ressurreição, na primeira trombeta, ressuscitam os que morreram em Cristo. E isso está escrito em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, ali nós conseguimos notar que Paulo cuida desse detalhe para dizer que não se preocupem e não chorem como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque haverá ressurreição. E se haverá ressurreição, nós devemos pregar sim, é para as pessoas vivas e depositar a nossa confiança naquele que morreu e ressuscitou. Quem é? Cristo. Pois. Interessante, irmão Fernando, que a Bíblia dá detalhes sobre qual é a condição, qual a forma com que irão ressuscitar aqueles que descansam por ocasião da vinda de Jesus. Exatamente, irmão Gilson. E esse tema aqui é muito interessante. Veja que descarta aqueles ensinos de que, segundo os quais quem morre vai diretamente para o céu. Aqui Paulo diz exatamente... Que também era uma dúvida da igreja de Corinto. Exatamente. Então hoje já não podemos ter a mesma dúvida, porque Paulo é bem enfático ao explicar este assunto. No capítulo 15, o versículo 23, Paulo diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição só vai acontecer na vinda de Jesus. Portanto, Cristo representa aqui os primeiros frutos daqueles que hão de herdar a ressurreição. Por isso Paulo diz assim: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então isso tem ordem. Não é que morreu, está a ir já sem corpo. Sem convocação, não, sem corpo. Isso tem ordem. Cristo é o primeiro, depois os de Cristo. E Paulo vai dizendo mais como é que isso vai acontecer. No mesmo capítulo, 51, exatamente, ele diz assim: olha, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. E aqui, só para sublinhar, a Bíblia considera a morte como um sono. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando é que isso vai acontecer? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E ali, para sabermos quando... Está a ler já o verso 52. Exatamente. É sempre bom ler, e depois situar os nossos fazer ouvintes. Sempre a citação para que os ouvintes saibam que não estamos a inventar. Certo. Né? O nosso modelo aqui está escrito, eu creio. Exatamente, irmão Gilson. E veja, o versículo 52 do capítulo 15 de 1 de Coríntios. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que é que acontece ali? Os mortos em Cristo, conforme ele já disse, não é? Ressuscitam incorruptíveis. É neste momento que Paulo fala mais adiante
que este corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Pode ler mesmo, não, Fran, está à vontade. O verso 53 diz o seguinte, do capítulo 15 de 1 de Coríntios. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Amém? Ou seja, amém, há mais um ponto interessante. Aquilo que se ensina hoje, que a alma é imortal, Paulo está já a destruir essa teoria a partir daqui. Exatamente. Porque só depois, na ressurreição, é que as pessoas estarão revestidas da imortalidade. E aquilo que é corruptível estará revestido da incorruptibilidade. Hoje, irmão Basílio, não é assim ainda. Não é assim ainda. Ninguém pode arranjar uma janela e ir a correr e dizer que não, a alma já foi. Não tem alma. Já é nenhuma. imortal, Já é alguém imortal. já ainda continua aí, Não. morreu, mas vem para a família, vem visitar, ou está a ver que nós estamos a limpar a sua campa. Ninguém é imortal ainda. Ninguém é imortal. Todos são mortais. Chore com a esperança de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Se creu na palavra de Deus. Porque se ele não creu na palavra de Deus, claro, vai morrer. E você que creu na palavra de Deus e se converteu hoje, nunca mais se verão. Mas se ele creu na palavra de Deus, claro, haverá um reencontro, irmãos. Isso interessa-nos aqui dizer. Mas é interessante que o irmão Fernando leu as últimas palavras. Tragada foi a morte na vitória. E veja como é que o bom da Bíblia, estudar a Bíblia é bom. Você quando volta para o capítulo, ou seja, para o verso 26 diz que, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É o último. É o último inimigo, porque a morte deixa muitas dores. A morte, ninguém gosta da morte. Ninguém gosta da morte. Essa hora mesmo, se nós perguntamos num velhinho, esta hora que está nos ouvindo, um velhinho que já está com 80 ou 90 anos, ó pai, você quer, uau, queres morrer? A mulher deu uma de pepa. O carinho deu uma, mas eu agora vou falar. Quer dizer, não quero morrer. Então, irmãos, a vida Deus deu como presente e nós devemos cuidar desta vida. Mas olha como é que é a palavra de muitos no versos 32. Eles dizem, comamos e bebamos porque amanhã já morreremos. Estou a ler em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Quer dizer, Paulo vai trazer esta ideia de que muita gente, como não acredita na ressurreição, vive a vida conforme se diz, deixa a vida me levar. De forma dissoluta. Não faça isso, porque ele diz que as más conversações corrompem os bons princípios. No mesmo verso, significa que nós devemos ter responsabilidade, viver com responsabilidade e cumprirmos a missão, levar este grande evangelho, esperar a grande promessa de Cristo, irmos para o céu e ver os nossos entes queridos a serem ressuscitados e irmos então juntos viver eternamente. O fundamental nisso tudo é, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que há um evangelho de Deus e outro evangelho dos homens. No evangelho dos homens, pregado através de filmes, através de novelas, através de filosofias nas escolas, não é? Através de qualquer outra fonte, se calhar da literatura, entre outros assuntos, deixa-se claro que há possibilidade de viver-se depois da morte. Mas a Bíblia, e é por causa desta crença do dualismo platônico, sobretudo, que muitas igrejas hoje existem com esta pretensão sempre de conversar com os mortos. Você vê pastores a conversar com mortos na igreja e você vê igrejas a mandarem, sei lá, vamos assim dizer, espíritos para algum outro lugar. Ou seja, há sempre contacto com os mortos porque as pessoas creem nas doutrinas e não creem na Bíblia. Mas quando nós lemos a Bíblia, percebemos que quer sejam os pastores, assim como os crentes destas denominações religiosas que têm contacto de alguma forma, ou que creem que os mortos ainda têm vida, uns são enganadores e os outros são enganados. Porque à luz da Bíblia não há esta possibilidade de vida após a morte, senão por ocasião da ressurreição. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Creia na palavra de Deus, deixe de assistir filmes e novelas e Deus vai te salvar. Nós voltamos amanhã. Foi um prazer ter cá estado consigo, caro ouvinte. Voz da Esperança, mais 7 horas e 30 minutos. Até lá. Maranata.